O Bruno, o Thiago Moraes, ele falou assim, eu tenho 20 anos e me sinto atrasado também. 20 anos? O cara com 20 anos... Cara, com 20 anos, sabe o que eu tava fazendo? Eu tava na piscina, pegando toalha molhada e dando na costela do moleque, velho, jogando papel higiênico no teto do vestiário. É isso que eu tava fazendo com 20 anos. A galera tá ansiosaça, né, cara? É porque eles estão vendo o pessoal no YouTube, sei lá, com 20 anos ganhando milhões, né? E aí ficam se comparando. Mas, cara, é muito louco também, né? Não, é muito doido, pô. Se eu for me comparar com esse cara, eu me acho um bosta. É Porque verdade. com 20 anos era isso. 20 anos eu tava estudando ainda, não tinha nem uma bicicleta que era minha, né? E simplesmente, se alguém falasse pra mim que com 33 eu ia estar onde eu estava, eu ia falar, você tá doido? Como é que eu não sei nada ainda, vou chegar nesse tipo de patamar? Eu nem acreditava que seria possível fazer isso. Não dá nem pra enxergar. Não dá. E esse é um ponto muito importante do livro também. Porque não basta pro T. Harv Eker que você leia ali os princípios, os arquivos. Você tem que chegar no final e fazer uma declaração. Você lê o capítulo e aí você faz uma declaração. Isso. E a declaração sempre termina uma frase reforçando aqueles princípios, aqueles arquivos, e no final, eu tenho uma mente milionária. Isso aí. E no evento eles recomendavam gritar, né? Exato. Eu tenho uma mente milionária, eu tenho uma mente milionária. Para que você de fato repita tanto isso até o ponto de chegar a acreditar. Porque isso é significativo. Eu tenho um exemplo próprio meu que é incrível, na minha opinião. Porque hoje eu me acho uma pessoa ultra inteligente. Tá. Mas nem sempre foi assim. Eu era um dos melhores alunos da sala até a 4ª série, que meu pai estudava comigo, né? Aí meus pais se separaram. Talvez as finanças tenham um peso nisso, porque estavam atolados em dívidas, né? A Malu sempre fala que só o amor não é suficiente, eu acredito nisso de fato, Sim. porque a hora que a dívida entra pela porta, o amor às vezes sai pela janela, você perde a admiração pelo cônjuge. Mas enfim, separaram, eu fui pro Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, minha mãe não estudava comigo, ela estava trabalhando. Então ficou para eu estudar sozinho. E aí eu vi rapidamente que tirando 10 ou 5, eu passava de ano igual. Certo. Então, o que eu fui fazer, né? Comecei a estudar para passar na média e dedicava meu tempo a coisas lúdicas, né? Jogos, ver televisão. Só que eu fui fazendo isso durante tanto tempo, Joel, que teve uma hora que eu simplesmente nem raciocinava que eu poderia tirar um 10. Eu já me julgava burro. Essa era a palavra. Eu achava que eu não tinha capacidade. E parte disso porque, além de estudar só para média, eu estava cercado de pessoas muito inteligentes no colégio militar. Tá. A minha turma do 2º ano, das 30 pessoas, eu acho que era o 3º pior aluno da sala. E tinha 27. gente muito inteligente, muito inteligente. E eu até brinco que se um investidor entrasse naquela sala e tivesse que apostar em algumas crianças para ter retorno no futuro, né? Eu nunca seria escolhido. Só se eu pagasse muito, porque eu era um azarão completo. Talvez ele visse assim, vou apostar nesse azarão aqui, vamos ver o que acontece. E eu me senti assim de fato, eu me senti incapaz. O que mudou na minha vida foi que eu quis passar na prova do exército. E aí eu fui obrigado a começar a estudar. No primeiro ano eu não passei, eu fui passando em tudo na média, como eu fiz durante os anos anteriores, e chegou na prova de redação, eu não passei, eu tirei abaixo da média. Sim. E aí eu pensei, bom, pro ano que vem eu vou passar. E eu me comprometi, eu fiz uma declaração, eu falei pra minha família, eu vou passar, tanto que eu quero que vocês me tirem da escola, eu vou fazer só o cursinho, pra poder me dedicar só àquilo, e eu vou passar na prova. Aí toda a minha família foi contra. Meu pai falou, você se compromete de fato? Eu falei, eu me comprometo. Ele falou, então você tá fora da escola, fica só no cursinho agora e vai estudar. Aí todo mundo falou que, nossa, é um absurdo o que o Bruno tá fazendo. Comecei a estudar. No primeiro simulado do ano, eu já fui o primeiro colocado. Era um simulado de história e física. Eu tinha gabaritado história, sempre fui bom em história, gostava, né? E física, eu tinha ido bem, mas não era nenhum notão, assim, mas era o primeiro do ano, o pessoal tava meio frio. E aí quando eu olhei meu nome em primeiro no simulado, entre mais de 100 alunos, eu olhei assim, fiquei perplexo, né? Fiquei olhando assim, aí um amigo meu do colégio militar chegou, olhou também e falou, caramba, Perini, que sorte, hein, cara? Daí eu virei pra ele e falei, pois é, eu também acreditei que era sorte. Sim. Só que aí veio o segundo, eu entre os primeiros, o terceiro, o quarto, o quinto, eu fiquei em primeiro de ponta a ponta no cursinho, fui pro exército, comecei a me destacar, fui primeiro da minha especialização de artilharia. Então, se não fosse esse momento onde eu vi, olha, isso aqui não é sorte, é inteligência de fato, talvez até hoje eu fosse uma pessoa muito menos confiante do que eu sou. Certo. Então, eu só fui ficando confiante quando fui vendo esse progresso. O resultado. Mas a vida me deixou tanto tempo de joelhos, né, que eu acostumei com aquilo e esqueci como era estar em pé. Então, essas declarações são importantes pra isso, pra você recuperar a confiança, a autoestima. Cara, é muito legal você estar falando porque, pô, por que eu confio no que você tá falando? Porque eu tô vendo na minha frente um cara que tem resultado. Eu confio no teu resultado. E aí você justifica o teu resultado. Olha, olha o meu resultado. Eu falo quais são os princípios, quais são as bases do teu resultado. Você fala, pô, aconteceu isso. Eu vejo as estacas sendo colocadas no teu resultado. Agora eu vou te fazer o contraponto. Eu tenho um amigo, queridaço, amo de paixão. Não vou falar o nome dele.
Mas ele usou essas afirmações do livro. Lá em 2014, lembrei agora. E ele falou assim pra mim. Eu nem vou falar como ele me chama, porque senão a turma vai saber quem é. Ele, Joelzão, não tem jeito. Eu vou ficar rico. Porque eu ando pela rua fazendo as afirmações. Porque ele pede no livro, faz afirmações, eu tenho uma mente milionária, eu faço 20 vezes a afirmação. Alto. Eu falo alto, eu ando no busão, eu faço afirmação, eu vou ficar milionário, eu vou ficar, não tem como. E ele não ficou. E nem tá perto de ficar. Né? Ao que você atribui ao cara que afirma e não consegue, e o cara que afirma e consegue, mas sem a resposta de é porque o que afirma e consegue entra em ação? Porque... Cara, é muito raso essa resposta. O que você realmente atribui, assim? Não, pegando por essa linha lá do que ele fala, pensamentos, sentimentos, ações, resultados, né? Esse cara tá pensando, ele tá materializando aquilo, né? Tá falando, declarando. Então tem sentimento, talvez esteja agindo, o resultado não tá vindo. É que o pessoal tem aquela premissa de que, bom, se eu tô fazendo isso, agora basta empregar que vai dar certo de alguma maneira. Só que só isso é insuficiente. Com os arquivos mentais corretos, você tem mais chance de conseguir, mas nada garante que você vai conseguir de fato. Sim. Até lendo esse livro aqui, quando eu olho como o T. Harv Eker abriu o negócio dele, eu desaprovo o que ele fez. Ele pegou dívida no cartão de crédito para fazer isso. Sim. Aí o pessoal vai falar do Flávio Augusto, que fez a mesma Sim. coisa no cheque especial. Sim, mas para cada caso que dá certo, você tem centenas e milhares de casos de pessoas que tinham os pensamentos, que andaram na rua, tatuaram no peito, né? Eu tenho a mente milionária, falava à torta e à direito, foram abrir um negócio porque viram que uma hora ele defende a questão de que você tem que ter escala, né? Ele usa o exemplo dos treinadores dele, o cara que dá treinamento para 2.000 pessoas ganha mais do que o cara que dá treinamento para 50 pessoas, né? Porque está sendo mais produtivo. Só que o ponto é, que se você começar um negócio nas coxas, sem as habilidades para isso, não interessa o quanto a sua mente é próspera. A realidade, você não vai ter um resultado próspero. Sim. Aqui no Brasil a gente tem uma combinação muito nefasta, né, João? Porque a gente tem ao mesmo tempo uma população que é... Tá vindo o retorno aqui. Agora acabou já. A gente tem ao mesmo tempo uma população que ela é financeiramente quase que completamente analfabeta, as pessoas não entendem de finanças, e temos uma grande complexidade para empreender. Então isso mata muita gente. Por mais que a pessoa estude essa parte de mindset, se ela não realmente começar a estudar para se aprimorar na parte financeira, ela não vai adiante. Tanto que aqui no livro, numa sugestão sumária de orçamento que ele dá, onde ele fala que basicamente você tem que fazer o seguinte: viver com 50% do que você ganha, aí você pega 10% para investir para liberdade financeira, mais 10% para projetos de longo prazo, 10% ele destina para instrução, para educação. Sim. Só que a educação que ele faz não é qualquer educação, né? Você fazer um curso, por exemplo, sei lá, de, não sei, teatro. A não ser que você seja um cara que vai trabalhar com isso, mas ele fala, é instrução financeira. É isso aí. Ele quer que você pegue 10% que você ganha no ano para você aprender sobre finanças. Porque esse cara podia estar falando tudo, mas será que ele está seguindo o arquivo de riqueza que fala que os ricos gerem bem as suas finanças? Que os ricos colocam dinheiro para trabalhar para eles? Ou ele só falou e não está fazendo? Com certeza só falando não está fazendo. Então esse é o ponto. Não tem mindset que sozinho faça as coisas acontecerem. Porra. Não tem como. Essa é a resposta que eu queria.